Boa noite a todos. Que sejamos um só coração, meus irmãos, numa prece comum a Deus nosso Pai, no abraço de nosso Senhor Jesus Cristo, em gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da doutrina espírita, essa doutrina de luz que nos congrega, que nos traz esclarecimentos, que nos dá a força da fé viva e raciocinada, para que possamos, mergulhando dentro de nós, fazermos os nossos questionamentos, buscarmos a segurança que necessitamos para o entendimento das coisas da vida espiritual. Isso tudo tendo por fundamento o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá segurança, que nos assiste com os esclarecimentos de mansuetude, humildade, preceitos evangélicos que nos abraçam desde a época que ele passou junto de nós nesta terra e que muitas vezes nós, inadvertidamente, nos esquecemos, não os buscamos, e aí os irmãos do mundo maior nos trazem aqui para nos reunirmos nessas bênçãos de luz e buscarmos as forças que necessitamos para as nossas caminhadas evolutivas. Que Deus e Jesus abençoe, proteja e ilumine cada coração que se faz aqui presente nesta noite. Muita paz a todos. Bem, como nosso irmão nos leu, nosso objetivo aqui é conversarmos um pouco sobre as questões 568 até a questão 575 do Livro dos Espíritos, que versa sobre o mundo espírita, a vida espírita, mais especificamente a missão dos espíritos. Em temas anteriores foram conversados sobre as ocupações, as tarefas comuns dos espíritos, né? Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre as missões. Tarefas essas que são mais relevantes. Relevantes às vezes, mas nem sempre a gente percebe a relevância ou percebe a tarefa em si, porque são diversas, né? Quando falamos de missão, e não podemos fugir à ideia de movimento, à ideia de esforço, à ideia de trabalho em si. Todos esses conceitos que foram tratados anteriormente, nas semanas anteriores, né, versaram sobre o trabalho em si. E esse é o conceito básico quando nós buscamos o entendimento da missão dos espíritos. Trabalho. O trabalho nunca cessa. Trabalhamos aqui, trabalhamos do outro lado da vida, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a nossa realidade de vida, né? Aqui é transitório, nos aprimoramos para chegarmos lá, fruirmos lá das possibilidades de aprendizado, de esforço, de trabalho e retornarmos para cá mais preparados para enfrentarmos as nossas lutas e nos quitarmos com os compromissos que temos, com as falhas, com as dívidas que temos diante da lei de Deus. Então, o trabalho é a ideia básica. E buscando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis, nos itens 1 e 2, logo no começo do capítulo, tem uma frase que é muito emblemática para nós espíritas, né? Que nós conhecemos bastante. E é até o tema de abertura desse capítulo, que diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando as nossas dificuldades, mergulhados na lama, que muitas vezes nós mesmos cavamos e criamos, né, umedecemos e amolecemos com as nossas fraquezas, nós nos esquecemos de nos ajudar. Somos pedintes e inveterados, sabemos pedir, que é uma beleza. Fazemos as nossas preces, pedimos, rogamos a Deus, mas ficamos sentadinhos esperando a resposta de Deus. E aí nessa frase está bem clara para a gente qual o movimento que deve se fazer para que tenhamos a solução das nossas dificuldades, que possamos emergir das lamas que cavamos e construímos, né? Então, ajuda-te, esforça-te,
busca os teus próprios meios a solução. E Jesus, isso é sinônimo de trabalho, de esforço. Às vezes a gente acha que trabalhar é só ter uma atividade laboral que nos renda recursos e lucros. Mas o trabalho nos envolve a todo tempo. Nós, espíritos, criaturas em evolução, reencarnantes que somos, estamos todo o tempo pelos nossos movimentos, no pensar, no sentir e no agir, em trabalho. A não ser quando negamos essas possibilidades de servir, de trabalhar, pensando, agindo e sentindo. Quando nos negamos a isso, ficamos no ócio e aí realmente não queremos nada. Trabalhar nem no pensar, nem no sentir. Queremos ficar estendidos debaixo dos coqueiros tomando água de coco, né? Muitas vezes achamos que temos direito a isso. Mas aí vão me perguntar, e não temos direito? Temos, mas comedidamente, né? Dosando isso. Quando for necessário uma recomposição, um refazimento às fadigas que nós conquistamos, adquirimos durante o trabalho árduo ou as lutas árduas da vida, aí nós repousamos debaixo dos coqueiros. Mas não é toda hora, não é o tempo todo, não é eternamente. Nem na eternidade se repousa. Se estamos pensando aqui que vamos desencarnar e ficarmos no Elísio, né, repousando, contemplando as maravilhas de Deus, estamos enganados. Vamos. Lá tem mais trabalho que aqui. Bem, e aí Jesus nos diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, que todos nós conhecemos, nos incitando ao esforço próprio, ao trabalho. Ele diz, buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe, quem busca, acha, e aquele que bate a porta se abre. Mais uma vez, Jesus falando para nós que devemos nos esforçar, que as respostas ao que nós queremos começam em nós. Muitas vezes, quando adoecemos, ou então quando encontramos com pessoas doentes nos hospitais, aí vamos lá, chegamos lá, aí a pessoa está estatelada na cama, entregue à doença. E aí nós vamos conversar com as pessoas e falamos assim, olha, você tem que ser forte, você tem que ter coragem, tem que ter... E aí ela está esperando, preocupada, olhando o batimento cardíaco, preocupado com a enfermeira que não vem trocar o medicamento, ou seja, preocupado com tudo que está acontecendo em volta e esquece de se preocupar com as estruturas íntimas de recuperação e regeneração que ela própria tem. Porque a doença só se cura se nós queremos curar. Se nós não buscamos a cura, se não nos esforçamos pela própria cura, o mal permanece em nós. Não conseguimos expulsá-lo, não conseguimos combater. Porque nesse querer ficar bom, querer ficar curado, nós movemos todas as estruturas íntimas que nós temos de combate, um verdadeiro exército de micro-organismos, de microcriaturas que servem ao nosso favor para o combate do vírus ou da enfermidade que está nos abalando. Então, depende de nós. Não adianta esperar o médico, a enfermeira ou alguém que vá nos dar um atendimento qualquer, o medicamento ou a comida. Não. Se nós não fizermos a nossa parte ali, não há como se reaver ou sair daquele leito de expiação ou de prova. Então, por isso Jesus falava, buscai e achareis, fazei por você próprio, ajuda-te e o céu vem por ti. De outra forma fica difícil. Não é? E aí quando não vem, muitos de nós renegamos a Deus, questionamos Deus, perguntamos a Deus de por que comigo, por que conosco, por que comigo? Eu não mereço isso tudo. Mas no esforço que deve ser feito por si próprio, a pessoa não se move. Fomos todos criados para o movimento. Somos espíritos habitando corpos de carne, criados, montados, estruturados por milênios para o movimento, para o trabalho. Experimentem ficar parados uma semana deitados numa cama, para ver como vai doer tudo, todas as articulações. Teremos dores que a gente nem conhece. Ao passo que quando a gente se movimenta e faz os esforços,
essas dores desaparecem. Curamos as próprias doenças, pelo próprio movimento, pelo próprio esforço. Então, o trabalho, ele é fonte de aprimoramento, de desenvolvimento, de progresso moral, porque na vida de relação, nós nos relacionamos nessa movimentação. O movimento é lei intrínseca, o cinetismo no universo é lei intrínseca, nada para no universo. Então nós nos relacionamos, e aí conhecemos uns aos outros, e nesse conhecer uns aos outros, nós nos trocamos, e aprendemos a nos respeitar, nos amar, nos tolerar, nos perdoar, e há nisso um aprimoramento moral. O trabalho incita o desenvolvimento moral, como incita o desenvolvimento da inteligência. Necessitamos pesquisar, construir, organizar, elaborar, planejar, para poder colocar uma tarefa em andamento. E isso exige de nós inteligência individual e o trabalho intelectivo coletivo, para que nós consigamos desenvolver tarefas simples e tarefas mais complexas. Nós somos criaturas de Deus e Deus confia em nós. Deus espera de nós que nós façamos a nossa parte na criação. Somos partícipes diretos na obra da criação. E quando Deus nos dá essa oportunidade de participarmos com Ele do desenvolvimento geral do mundo e de nós mesmos, das estruturas corpóreas, das estruturas sociais, do nosso emocional, do nosso magnetismo, de todas as estruturas que nos foram, recursos que nos foram colocados para a evolução, nós ganhamos, por bênção, a oportunidade do trabalho, do desenvolvimento. E isso para nós nos favorece o quê? A redenção, a remissão das nossas falhas. Por isso, encarnar é bênção. Existem filas no mundo espiritual para retornarmos aqui à carne. Como também há espíritos que estão fugindo disso. Não é? Por quê? Porque dá trabalho. Encarnar é sinônimo de trabalho. Vai exigir de nós. A criatura mais ignominiosa, mais vil, mais cruel, mais desumana, que só faz coisa ruim, né? Encarnou e continua fazendo as coisas ruins, ela ainda é filha de Deus. Ela ainda é abençoada pelo Pai, ainda é vista, ainda é considerada, ainda é amada. Como todos nós que fazemos o bem, que buscamos o bem. E essa criatura passando por aqui, nas lides da carne, quando retorna ao mundo espiritual, mesmo se ela não fez nada de bom, ela retorna melhorada. Porque passar pelas vias do planeta Terra, suportar as agruras do mundo, vivenciar dentre os humanos a perversidade humana, a mente humana, os fluidos, o magnetismo pestilento que nós geramos para a própria humanidade, mergulhados nisso, quando saímos daqui, só em suportar isso, que já é um karma básico da humanidade, nós já voltamos melhores. Então, reencarnar é difícil. Reencarnar é compromisso. Reencarnar exige de nós, exige esforço e exige que trabalhemos. E Deus sempre nos abençoa com essa oportunidade de voltarmos aqui com todas essas chances de trabalho. E aí, buscando nos evangelhos algumas reflexões sobre as questões das tarefas, dos trabalhos que nós temos, que são os mais diversos, que abraçamos, as tarefas que nós nos envolvemos, dos trabalhos que muitas vezes nós fugimos, né? Que execramos, que temos repulsa, que não queremos ver, que não queremos sentir, que não queremos participar, né? Então, refletindo sobre isso tudo, lembremos Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, em que Jesus reúne os discípulos na Galileia, ele já tinha ressuscitado, e ele vem passar então informações aos discípulos, dando segurança a eles, avalizando os trabalhos que eles teriam como apóstolos. Então, os discípulos preocupados em saírem sem o Cristo,
fisicamente presente, porque Jesus está conosco, estava com ele e estará sempre conosco, eles estavam preocupados de irem evangelizar, de levar a boa nova sem o aval, sem a presença física de Jesus. Jesus então diz assim, nesse evangelho, nesta passagem de Mateus, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e ensinai tudo o que vos prescrevi. E ele termina: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha a segurança que ele nos traz. Ele não estava falando só para os discípulos dele, não. Ele estava falando para todos nós, para que nós abracemos os compromissos que temos da encarnação, os compromissos que temos com a religiosidade, com a fé, os compromissos que temos como trabalhadores dele, do Cristo, de levarmos a boa nova aos corações alheios, levarmos a segurança, levarmos a paz íntima, a coragem de viver, a valorização pela vida. Quantos estão aí, deitados em suas camas, queixosos da vida, querendo desistir de viver? Estamos vivendo um mês agora de reflexão sobre isso. Então nós temos compromisso sim com cada um de nós, com os quais nos acotovelamos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Porque se pensam que só os vivos morrem, nós matamos os desencarnados também, quando eles desistem de prosseguir nas próprias vidas espirituais. Quando se acotovelam e encostam em nós com as suas dores e nós os rejeitamos. Quando trazem sentimentos doloridos, sofridos para nós e nós os repelimos. Não queremos a mediunidade, não queremos sentir o Espírito que está presente, achando que o Espírito é um fantasma, achando que o Espírito é uma coisa ruim, que é uma coisa do outro mundo. O nosso mundo é lá. Podemos dizer até que o outro mundo é esse aqui. E que eles estão buscando nós, os encarnados, por segurança. Porque estão tão adensados que só sentem a nossa presença. Não veem os irmãos do mundo espiritual trazendo a segurança, a luz, o esclarecimento, o despertar para as realidades da vida de espírito. E aí se aconchegam conosco, sentindo os nossos fluidos, o nosso carinho, o nosso pulsar do coração, as nossas irradiações do pensamento, o pulsar dos nossos sentimentos, e se aconchegam a nós, como se aconchegam os encarnados sofridos, quando buscam os nossos ombros para trazerem as suas lutas e as suas dores, e às vezes a gente não quer porque a dor alheia contamina, impregna o nosso coração, e às vezes não nos sentimos fortes para acolhê-los. Mas estamos enganados, porque Jesus nos disse: eis que estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então tenhamos força, coragem, segurança, porque ele mesmo, Jesus, nos disse: no mundo haveis de ter tribulações. Coragem, eu venci o mundo. Mostrando que está conosco também, para vencermos essas batalhas. Lembrando também Mateus ainda nesse convite que Jesus fez aos discípulos, mostrando-lhes que eles estavam prontos a levar a boa nova, porque Jesus estava dando a tarefa, estava dando o trabalho, o compromisso para os trabalhadores. Como deu na Galileia, depois de ressuscitar, e eles não tinham a segurança, também, quando depois de prontos, chamou os 12 e disse, lá em Mateus 10, versículo 8, e disse: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios.
Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, mostrando para nós que nós fomos capacitados a todas estas ações que ele delineou. Somos capazes de curar, somos capazes sim de ressuscitar os mortos, porque achamos que os mortos são só os mortos da carne, ou os mortos que perecem pelo decesso do corpo. Não. Os mortos, os vivos do corpo também perecem. E nós somos capazes de ressuscitá-los, trazendo-os à vida. Estamos vendo aí vários mortos-vivos caminhando pelas ruas, esquecidos que são espíritos, criaturas divinas, chamas divinas habitando um corpo, entregues à vida, achando que a vida deve levá-los, jogando a encarnação fora, mortificados na própria encarnação. E nós temos condições de despertá-los para a vida, para a verdadeira vida que é a vida espiritual. Quando Jesus diz, curai os doentes, nós podemos sim curá-los, porque temos recursos para isso. Temos os nossos fluidos, o nosso magnetismo, a nossa coragem, a nossa fé, a nossa esperança de que a vida que vem é uma vida melhor, de que uma enfermidade, um vírus, não vai ficar conosco para toda a vida. E que ele, pequenininho, não é forte o suficiente para me abater, porque eu sou maior do que ele. Porque eu sou uma criatura de Deus, ele também é, mas eu sou essência divina. Ele também é, mas eu estou mais avançado no estágio evolutivo e tenho condições de me curar, de evoluir e de curar aquele que está à minha volta, que está interagindo comigo, gravitando em torno de mim. Da mesma forma, quando ele diz purificai os leprosos, ele não se referia àqueles que estavam purulentos ou com as suas peles esburacadas das feridas, não. Não era só isso, não. Ele se referia aos impuros, porque os leprosos eram considerados impuros, segregados da própria sociedade, como nós segregamos os impuros na nossa sociedade. E somos incapazes de irmos a eles e trazermos a pureza da visão da verdadeira vida, mostrando-lhes que as sensações, a sensualidade, a vida no corpo, a saciedade do corpo, não é tudo. Que isso é fútil. E muitas vezes nós nos isolamos com os conhecimentos que temos, com o despertar espiritual que temos e isolamos a criatura porque consideramos desviada do bem, da lei e impura as nossas aproximações. Da mesma forma como quando ele dizia expulsai os demônios, não é? Não é para nós expulsarmos os espíritos que se aproximam da gente, como nós já colocamos aqui, e sim abraçá-los, acolhê-los, despertá-los para a fé. Todos nós somos capazes disso. Como Kardec diz lá no livro dos médios, todos somos médios. E temos condições, nessa interação, de esclarecer, de acolher, de socorrer, de amparar, de aclarar a visão de vida espiritual, de iluminar a visão espiritual do espírito que muitas vezes se aproxima de nós e só vê negritude, só vê uma situação gélida, frio, calor intenso, sofrimentos, angústias, e se aconchegam conosco e nós às vezes rejeitamos e às vezes literalmente expulsamos do nosso psiquismo, das nossas consciências, do nosso coração, que ele busca com tanta necessidade. Eles, os desencarnados e os encarnados também, né? E o nosso objetivo é esse aqui. Reconhecer o trabalho, lei intrínseca à humanidade, nas missões dos espíritos, como partícipes na obra excelsa do Pai, na obra da criação. O trabalho está presente a todo tempo, em todo momento. Falaremos um pouco da lei de trabalho, depois da missão dos espíritos mais especificamente, né, para nós termos uma noção do quão diversa, da diversidade da missão dos espíritos, né, das missões dos espíritos, e encerraremos conversando um pouquinho sobre o progresso que advém do trabalho, advém dessa movimentação que nós fazemos e somos capazes de fazer.
Quando falamos de trabalho, uma passagem do Evangelho de João, que é muito, muito interessante, está no capítulo 5, quando Jesus cura o paralítico na fonte de Betsaida, em Jerusalém. E era um dia de sábado e Jesus não podia curar no sábado. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 1 a 17. Então Jesus, esse paralítico, ele estava deitado na fonte. Os anjos vinham, segundo as tradições judaicas, em determinada época do ano, e sacudiam as águas dessa fonte. E quem mergulhasse era curado, pela fé. E esse paralítico estava lá deitado e ninguém colocava, quando a fonte era sacudida pelos ventos, pelos anjos, né, pelas forças angelicais, ninguém colocava o paralítico lá. E aí Jesus se aproxima. Quando Jesus se aproxima, conversa com ele: o que você está fazendo aí? Ele: estou aqui aguardando que alguém me coloque. Quer ser curado? Quero. Aí, levanta-te, pega o teu leito e anda. Isso era um sábado. Ele sai andando com a cama, e aí passam 2 fariseus por ele e dizem: por que você está levando o teu leito no dia do sábado? Não pode carregar nada no sábado. E aí: mas ele que me curou disse que eu podia fazer isso. Ele: não, então você vai lá e diga isso aos sacerdotes. E ele vai e diz aos sacerdotes. E aí Jesus é caçado pelos fariseus, e aí quando chega de frente para os fariseus perguntam por que ele curou no sábado. E Jesus diz a frase célebre que nós conhecemos. Ele diz assim: meu Pai agora trabalha, e eu também trabalho. O sábado não foi feito, o Filho do Homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o Filho do Homem. Então ele bate de frente com os fariseus, né, mostrando que o trabalho ele se realiza a todo tempo, a todo momento. É uma lei universal. É uma lei de Deus, o movimento, o trabalho. E isso não o impedia, por ser uma lei de Deus, mostrando que Deus rege o movimento, por ser uma força intrínseca do universo, por ser o amor maior, o amor único, ele rege todo o movimento, todo o trabalho. Então, meu Pai trabalha, eu também trabalho. Embora alguns de nós não queiram muito, né? Mas Deus está trabalhando todo o tempo, e a gente não pode esquecer disso. E trabalhando para nós, isso é que é o mais interessante. E o trabalho, então, é uma lei, né? E quando nós nos organizamos como civilização, cada vez mais, não só pela sobrevivência, nós começamos a nos necessitar uns dos outros e nos organizar pelo trabalho para conseguirmos segurança, sustento da coletividade e bem-estar. Por isso nós somos a civilização que somos hoje, porque o trabalho impulsionou e movimentou toda a civilização até esse estágio que nós temos hoje de conforto. Pode fazer o calor que for, nós temos o ar-condicionado, que vai climatizar o ambiente e ficaremos aqui confortáveis. Não era assim no passado. Mas as nossas mentes, nossas inteligências, nossos esforços comuns moveram-se, trabalhamos e hoje nós temos estes aparatos tecnológicos que nos favorecem uma climatização, mesmo com as agruras do mundo. Não é? Então, adquirimos civilização cada vez mais na medida em que mais nos esforçamos, mais trabalhamos. Isto é lei. O homem vive impulsionado sempre para se melhorar, ele nunca está satisfeito. Tem uma frase muito antiga no ditado popular que diz assim: um homem é um eterno insatisfeito. Não é? A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, nem com os confortos, nem com o que a gente adquiriu. A gente quer mais, 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 e esse mais, mais que nós queremos, não por ambição, mas por bem-estar, move a sociedade, todos nós, para conseguirmos nos melhorar. Não é? O trabalho para nós funciona como uma necessidade também, porque é uma necessidade corporal. Porque sendo o corpo estruturado para o movimento, o trabalho é uma atividade que nos movimenta, que faz com que esteja. Quando nós chegamos em casa exauridos, cansados do dia de trabalho, né, daquele labor diário, às vezes a gente se queixa: meu Deus, hoje foi de arrebentar, né? Mas tem que
louvar a Deus e dar graças. Meu Pai, muito obrigado, porque hoje eu me movimentei e fiz toda a ginástica possível para todas as estruturas orgânicas se movimentarem, porque movimenta o externo e movimenta as estruturas das entranhas, íntimas, intrínsecas do organismo. Tudo se move. Que mesmo sendo vegetativas algumas funções íntimas, internas nossas, elas só se movimentam porque as externas se movimentam. Né? E aí a gente tem que ter essa consciência de que é necessário para nós, é uma necessidade corporal. É expiação. Trabalho para nós, infelizmente, ainda é expiação. Erasto, no capítulo 20, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, o trabalho, esta expiação terrestre, ou seja, ele já delimita e classifica mesmo, trabalho, esta expiação terrestre. Ou seja, nós expiamos, muitas vezes, com as atividades de trabalho que nós temos, atividades muito causticantes, fatigantes, né? Então, o corpo é usado, o corpo é exaurido, o corpo é fatigado naquela atividade, e aí nós expiamos por aquela atividade. Também no Livro dos Espíritos, aqui na questão 676, também os Espíritos dizem que o trabalho é uma expiação terrestre. Né? Por isso, uma necessidade para nós que necessitamos aqui, quando estamos encarnados, expiar pelas faltas que já cometemos, às vezes até por negar o próprio trabalho. E aí, quando encarnamos, pegamos uma atividade laboral mais causticante, mais cruciante, mais exigente de nós. Também é uma fonte, uma oportunidade de aprimoramento intelectual. Exige de nós, das nossas inteligências, como nós já colocamos. Né? E exige solidariedade. Faz com que nós nos relacionemos. Faz com que nós, arquétipos, né, base, criaturas base da criação, tenhamos de Deus a confiança dele para nos dedicarmos às atividades que vêm para nós, os compromissos que aceitamos, os compromissos que abraçamos na encarnação. Né? Então, vemos assim que o trabalho se organiza desta forma, a lei de trabalho se organiza desta forma. E aí, quando falamos das missões dos espíritos, né? Chegando agora que já temos essa visão, esse conceito do trabalho, do esforço próprio, já percebemos então que não se trabalha só aqui no mundo físico, mas que no mundo espiritual também trabalhamos. Já há registros de algumas comunicações de Chico Xavier. E numa delas ele deixa muito claramente que ficou muito constrangido ao chegar no mundo espiritual e perceber que podia ter feito mais do que ele fez. Porque lá no mundo espiritual ele está tendo que trabalhar e gostaria de ter trabalhado mais aqui para estar mais preparado para os trabalhos que ele abraçou lá. Claro que no estágio, no nível de evolução que ele alcançou. Não é? Então vejam, e nós? O que nós estamos fazendo? Né? Será que é o suficiente? Então nós temos que raciocinar que nunca é suficiente. Temos que querer sempre mais em relação às possibilidades de produzir no bem, produzir para o bem comum, para o bem geral, para o progresso comum. Não é? Mesmo que o progresso comum seja nas nossas quatro paredes, com o filho, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, não é? Mesmo que nessa relação nós possamos produzir, que o trabalho que realizamos ali, mesmo lavando os copos, lavando as louças, fazendo a comida, cortando a grama, atividades laborais pequeninas, mas que nos fortalecem, nos fortificam, nos enlaçam mais como família, isso faz com que progridamos, nos aceitemos, nos toleremos, e aí estamos nos melhorando, estamos crescendo. O ambiente das quatro paredes muitas vezes são os mais diversificados e desafiadores do que os ambientes externos nos quais convivemos. E às vezes rejeitamos essa ambiência que tanto pedimos antes de encarnar. E falando então das missões dos espíritos, há uma frase também do Evangelho
em Mateus capítulo 9, versículos 38 e 39. Jesus dando o conselho aos discípulos, porque tinha muitos sofridos a serem atendidos, e aí os discípulos reclamando que tinha muita gente para ser atendida, muita gente doente, muita gente querendo ajuda. Jesus fala assim: a messe é grande e os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie mais operários à messe. A messe, a terra, as oportunidades, a organização de trabalho, né? A tarefa, o desafio, o compromisso, né? Que eles tinham. Aqui, isso tudo para nós é muito grande. A messe para nós é a própria encarnação. A messe para nós é a própria terra. Quanto sofrimento nós temos, quantas pessoas podem ser ajudadas, quantas pessoas podem ser trazidas das suas depressões, recuperadas das suas angústias, das suas desistências do pensar, do sentir, do agir, do viver, longe das religiões, da fé, longe da vontade do viver, do trabalhar, do conviver, se isolando, rejeitando, verdadeiros misântropos, verdadeiras pessoas que rejeitam a própria criatura humana, valorizam às vezes mais os animais, até que há animais que muitas vezes são mais fiéis do que os próprios humanos, né? Sem criticar os humanos, porque nós nos amamos, nós sabemos as dificuldades que temos, né? Mas há sim possibilidade de amar, porque se sabemos amar os animais, como que muitas vezes não queremos nos amar? Não é isso? Então, quando Jesus fala dessa questão do trabalho, da messe, que a messe é grande, que nós temos que ter operários, é porque as atividades de trabalho são as mais diversas. As ocupações e as missões que nós assumimos são as mais diversificadas possíveis. E quando se fala de ocupações e missões, há uma diferença. Já foi falado nos estudos anteriores sobre as ocupações. E sobre as missões estamos falando hoje. As ocupações, quando nós estamos para reencarnar, que para nós é um momento bastante difícil, um momento bastante diferente na nossa vida como espíritos. Já fizemos isso várias vezes, já reencarnamos, já estivemos às portas da reencarnação. Mas todas as vezes que estamos a essas portas, nós nos sentimos desconfortáveis. Porque é como se estivéssemos vindo para o desconhecido, embora a Terra seja conhecida, nós sabemos exatamente o que vamos encontrar aqui, um campo de luta, mas ficamos ansiosos. Mas nós que somos espíritos medianos, nós planejamos a nossa reencarnação, o nosso projeto encarnatório. Nós temos espíritos amigos que a nós se ligam, que nos sustentam nesse planejamento. Espíritos que estão conosco aqui, com cada um de nós hoje, sustentando-nos. Os nossos guias, protetores, os nossos espíritos amigos que estão nos acolhendo, nos intuindo, nos orientando, nos guiando e que participaram do nosso projeto encarnatório. E lá, no projeto encarnatório, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 8, que fala das tribulações, e no item 9, que fala das missões. Nesse item 8, Kardec nos diz assim que as tribulações podem ser impostas ou livremente escolhidas e aceitas. Ou seja, as tribulações, os compromissos, as tarefas, as ocupações que nós abraçamos na encarnação. Para os espíritos endurecidos, incapazes de ter a visão de vida espiritual, que não se arrependem das falhas e males que cometeram, a encarnação e as tribulações são impostas. Chegam no mundo espiritual, nem têm a sensação e a percepção que desencarnaram, já estão encarnando novamente. Os períodos na erraticidade são muito curtos, pequenos, ou muito longos, dependendo das dívidas e da expiação que eles têm que passar. Não é? Mas essas reencarnações são impostas. Ao passo que para nós, espíritos medianos, que nos arrependemos e queremos reparar os males e as nossas dívidas diante da lei, nós escolhemos as provas.
escolhemos as lutas, escolhemos as tribulações e para cá viemos. E essas são ocupações, são as ocupações mais diversas, comuns na vida. E muitas vezes, a maioria delas, direcionadas ao bem, ao nosso autodesenvolvimento, ao nosso autoconhecimento e ao bem comum. Isso é o que nós escolhemos. Já as missões, são aqueles espíritos que têm grandes obras a realizar. Não é? Ou seja, que configuram aqui na Terra e no mundo espiritual grandes obras em prol do bem comum. Essa é a diferença de uma missão e de uma tribulação. Chico teve uma missão aqui, provavelmente está com outra do outro lado, não é? Então, dá para a gente ter uma diferença, só quando a gente compara com Chico, o que é uma missão e o que é uma tribulação, o que é uma ocupação. As nossas são ocupações. Mas Chico também teve as ocupações dele, porque ele também tinha os compromissos encarnatórios, não é? Então, essa é a diferença, ocupações e missões. Eu não estou falando o número das questões, mas essa é a questão 569. Quando eu me lembrar, eu vou falar os números, mas tudo que a gente está falando está nesse rol das questões que o Lopes leu, tá? Então, quando vem a questão, na questão 568, né, que ele pergunta aos espíritos se as missões que os espíritos têm, elas se realizam no mundo errático, ou seja, na erraticidade, em estado de espírito errante, ou apenas em estado encarnado. E aí os espíritos respondem que tanto desencarnado como encarnados, nós temos as nossas missões a realizar. E quando essas missões acontecem para um espírito desencarnado, elas se transformam em grandes ocupações, envolvem muitos espíritos do mundo espiritual. Ele ocupa todo o tempo em relação àquela tarefa que ele abraçou. Não é? Nessas ocupações, nós somos, considerando os encarnados e os desencarnados em torno das missões, nós somos instrumentos no cumprir das missões. Esses instrumentos que nós somos, podemos ser instrumentos muito lúcidos, conscientes do que nós estamos fazendo, como instrumentos cegos, que somos tocados a realizar determinada tarefa, sem ter consciência do que está fazendo. Não é? Isso está na questão 570. Então, muitos espíritos realizam as tarefas e não sabem por quê. No caso dos espíritos elementais, por exemplo, os espíritos da natureza que são comandados pelos espíritos superiores na natureza. Eles realizam as tarefas climáticas, as tarefas no cuidado das florestas. Vamos falar mais para frente. Todas essas tarefas pequenas e da natureza, mas por impulso, comandados. Eles não têm razão suficiente ainda, desenvolvidos, são princípios inteligentes migrando para o estado de espíritos reencarnantes que serão, e nesse processo de intermediação, nesse meio aí que nós chamamos de espíritos elementais, eles estão em mundos, trabalhando em situações mais primevas, mais voltadas ao trabalho braçal para os espíritos, vamos dizer assim. Né? Então, os encarnados, eles podem, tanto como os desencarnados, cumprindo as missões, podem ser espíritos simples, cumprindo essas tarefas como nós já falamos, ou espíritos avançados, cumprindo as missões mais importantes. A importância da missão depende da capacidade do espírito de realizar a missão e da elevação do espírito. Não é isso? E também, entre os desencarnados e os encarnados, há aqueles que não querem fazer nada, cumprir missão nenhuma. Querem realmente fazer nada, descansar. São os espíritos, são aqueles de nós que somos inúteis ao progresso, inúteis ao trabalho. Né? E voluntariamente, conscientemente. E aí esses de nós que somos inúteis, nós vamos espiar.
no tédio, no desgosto pela vida. Muitos encarnados buscam suicídio, né? Porque desistem dos próprios desafios da vida. E os desencarnados, quando estão do outro lado, vivem num processo de uma depressão crônica. Leiam no livro O Céu e o Inferno a história de Angele, um espírito que chega à reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris, e quem está conduzindo a reunião pergunta, ela incorporada no médium, pergunta: por que você veio entre nós? Ela: não sei. Mas então por que você está aqui? Para observar. Mas observar o quê? Como é que vocês fazem? Mas você quer aprender alguma coisa? Não. Mas então por que você está aqui? Eu quero ficar aqui. Bom, já que você quer ficar aqui, então fique conosco para acolher os espíritos que estão aqui sofridos junto de nós, ajudando, esclarecendo. Ela: não quero não. Mas por quê? Porque isso me fatiga. Isso me fadiga. Ou seja, mesmo no mundo espiritual, com toda a consciência que tem, não quer trabalhar e sabe que isso não é bom para ela. Não é? O espírito Angele. Céu e Inferno, capítulo 7. Então, nessa questão 769, Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a missão dos espíritos. O que é? Como é a missão dos espíritos? E os espíritos respondem que ela é muito diversificada, que é difícil descrever as missões dos espíritos. Tal é o número, a quantidade, a diversidade de propósitos que os espíritos abraçam, realizando as mais diversas tarefas. E ele diz assim, o espírito que responde, que os espíritos se empenham em cumprir a vontade de Deus. Que o objeto maior dos espíritos nas suas missões é o bem geral, o bem comum, o progresso da humanidade, o progresso dos povos, das nações, o progresso dos indivíduos, velar por nós, pelos indivíduos, pelas sociedades. Então nós percebemos aí que são as mais diversas possibilidades de trabalho. Velar por determinados caminhos que são abertos pelos próprios humanos em direção ao progresso e que forças espirituais desviadas do bem tentam prejudicar. Então há espíritos, verdadeiras falanges, protegendo as organizações que nós temos de progresso da humanidade. Então eles se estruturam em forças de defesa, em forças de trabalho, em forças de estudo, em forças de pesquisa. Eles se organizam nisso tudo. Para nós termos uma ideia, há espíritos responsáveis pelos lares, os guias espirituais das nossas famílias. Cada um de nós temos um em casa. Então, quando chegarem em casa, saúdem os guias familiares. Meu irmão, muita paz ao seu coração. Obrigado por ter cuidado da minha casa, da minha mãe, do meu pai, do meu filho, de quem tenha ficado em casa. Que a paz seja contigo. Abraça o irmão que está lá cuidando de vocês, de nós, né, nas nossas casas. Os guias dos hospitais, cada hospital tem um espírito guia, um espírito protetor. As instituições públicas, todos os lugares, nós temos espíritos amigos guiando, protegendo, conduzindo, orientando. Nós temos espíritos guias nas cidades, nos países, guiando os povos, as nações, os bairros, as ruas. Quando nós dobramos a esquina e entramos numa rua, há um guia espiritual daquela rua. Na Umbanda, eles conhecem muito bem. Né? Nós temos os guias espirituais das rodovias, com missões específicas de cuidar do trânsito, dos motoristas, de trazer bons pensamentos àqueles motoristas destrambelhados, para eles não causarem acidentes. Nós temos guias espirituais nas aerovias, nos pontos que ligam de cidade a cidade, nos ares, né, ligando uma cidade a outra. No livro Iniciação Viagem Astral, há uma passagem do Espírito Miramês em que há um socorro numa rodovia e um socorro numa aerovia.
dentro de um avião, tanto na rodovia, que é num ônibus, quanto na aerovia, que é para socorrer a irmã encarnada que está no avião e infartar, eles acessam primeiro o guia espiritual da rodovia e o guia espiritual da aerovia, que tinha todas as informações necessárias sobre o que estava acontecendo no avião e sobre o que estava acontecendo no ônibus, para que eles pudessem atuar e agir fluidos com o magnetismo, com toda a estrutura que eles estariam levando para o socorro. Então aí nós percebemos o quão diversificada são as missões. Temos os espíritos na natureza, os espíritos elementais que cuidam das árvores, as devas das árvores, os silfos dos ventos, as ondinas dos lagos, dos mares, as fadas, os gnomos, as salamandras do fogo. Às vezes a gente, começou a pegar fogo numa mata. O fogo aconteceu de repente, não é divertido? Não. Tem espíritos coordenando, controlando quanto vai queimar naquele ano, naquele mês, naquele momento. E quem desencadeia são espíritos elementais. Kardec trata desse tema dos espíritos elementais muito sutilmente, mas trata na questão 541 do Livro dos Espíritos. Ele não dá nome, não cita, mas a literatura subsidiária traz informações sobre esses espíritos elementais. Se querem informações mais profundas, leiam o livro O Reino dos Deuses, do médium e filósofo Geoffrey Hodgson, um filósofo inglês, médium vidente, que via os espíritos da natureza, os elementais, nas montanhas, os espíritos que estão protegendo as montanhas, as rochas, os lagos, os rios, as águas, né? Então, tem desenhos, fotografias, desenhos muito importantes, assim, interessantes de como era a visão dele desses espíritos elementais. O Reino dos Deuses, de Geoffrey Hodgson. Também temos informações sobre os espíritos atuando nas guerras. Aí a gente pensa assim, poxa, mas os espíritos não são do bem? O que eles estão fazendo lá nas guerras? Leiam também O Invisível e as Guerras, de Leon Denis, em que ele trata o trabalho dos espíritos durante os combates, resgatando os espíritos, retirando os espíritos dos corpos destroçados durante as batalhas, das mortes traumáticas, fazendo com que a transição para o mundo espiritual fosse mais suave, menos dolorosa, menos agonizante, menos desesperadora para os soldados que desencarnavam no campo de batalha. Também no livro Ícaro Redimido, do médium Gilson Freire, pelo espírito Adamastor, no capítulo 33, que fala nos bastidores da guerra, também o trabalho dos espíritos atuando junto aos soldados nos momentos de desencarne no campo de batalha. Lembramos também do livro do filme Nosso Lar, em que durante a Segunda Guerra Mundial os espíritos chegando nos portões com os desencarnados, só que ali mostra um momento bonito, um momento bom, e não os momentos lá das atrocidades no campo de batalha, em que os espíritos que estão lá naquele trabalho têm que ser muito bem preparados para isso, né? Então essa é a diversidade, não dá para a gente falar mais, né? Então, para encerrar, nós vamos deixar uma frase do Espírito Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, no capítulo 1, que fala das missões do trabalho. Ele diz assim: o trabalho e a realização pertencem a todos, mas é imprescindível que cada um se movimente no serviço edificante que lhe compete. Então, o trabalho e a realização pertencem a todos, mas é imprescindível que cada um se movimente no serviço edificante que lhe compete, para o bem da coletividade, para o bem individual, para o bem comum. Que Deus e Jesus abençoe e proteja cada coração aqui presente e nos estimule sempre ao bem e ao trabalho. Muita paz a todos, meus irmãos. Graças a Deus. Fiquemos em paz.
Meus amigos, irmãos espíritas, ainda a humanidade não compreende as lutas imensas da necessidade em enxergar as possibilidades recebidas na encarnação com o único objetivo para todos nós: progredir. Assim, todos têm missões graduadas nas possibilidades de desenvolvimento moral, intelectual, físico e até mesmo de proporções em cada grau. Sendo assim, os espíritos retornam na encarnação para o desenvolvimento do que é necessário ao seu progresso intelectual, gravado na mente daqueles que utilizam os recursos da inteligência para desenvolver projetos, para criar mecanismos de pesquisas na ciência, auxiliando na habitação, na construção, propostas novas para trazer dignidade, missão do homem na Terra, de fazer avançar a condição de vida para muitos. As pesquisas ligadas à ciência, na saúde, desenvolvendo mecanismos de equilíbrio para o corpo, das condições morais. As possibilidades estão diante do homem executar com a missão trazida através de reerguer as pessoas, através da demonstração do bem, da paz, através do equilíbrio interior no exemplo diante das provas, possibilitando a todos a encontrarem a casa interior, o recurso íntimo, encontrarem a saúde interior no recurso íntimo. E assim, são exemplos grandes homens que passaram por grandes privações, mas demonstraram força, fé, esperança, confiança no mais elevado, no amor em Deus. São esses homens conhecidos do mundo que, através da etapa física, com o corpo dilacerado, sem condições de demonstrações iguais, conseguem ser grandes missionários. Quantos eles foram colocados de lado, não sendo aceito nas escolas acadêmicas por conta das suas limitações físicas, mas a moral estava presente. E assim, são esses homens, construtores da renovação da fé, para muitos diante
da humanidade sofrida. Para o espírita, o que será a união de todas essas forças intelectuais, morais e físicas, usando a mediunidade para ir além das necessidades do corpo, amparando, solidificando com o amor do Cristo aqueles que desencarnaram. Qual será a casa? Qual será a saúde que eles necessitam? Meus irmãos, saibamos achar na doutrina espírita a missão de todos, no valor do pai, no valor da mãe, a missão do educador, a missão de reunir em seu lar aqueles que precisam ser amados. A mediunidade transforma a única família em todos os conceitos trazidos por Jesus. Amai uns aos outros, amparai uns aos outros. Amar ao próximo como a si mesmo. A família é o núcleo inicial. A mediunidade, transbordando através da vida espiritual, retrata o amor na família daqueles espíritos que não estão junto do corpo físico, mas estarão recebendo da mesma forma o mesmo amor. Saibamos compreender aos espíritas o objetivo dos estudos, criando mecanismos seguros para que a missão do homem na Terra seja progredir. Que Deus nos envolva e proteja a todos com paz e segurança. O abraço do caro irmão altivo, acompanhado, amparado por Ivone Pereira. Muita paz.